Neste vídeo, nós vamos falar sobre o valor espiritual do sacramento do matrimônio. Ele é uma resposta a uma dúvida de uma seguidora que eu vou trazer logo aqui para você. Eu sou Larissa Menegatti, teóloga e mentora de mulheres. Olha a dúvida da minha seguidora. Ela pergunta: tive relação sexual com meu marido no sábado. Domingo posso comungar? Essa dúvida, esse questionamento tem raiz numa má formação que muitas mulheres acabam tendo ao longo do seu caminho espiritual, do seu caminho religioso. E eu vi a necessidade de nós trabalharmos aqui algumas questões que são muito, mas muito importantes. Porque se a pessoa chega a uma dúvida como essa, de comparar ou de pensar que a relação sexual com o seu marido seja impedimento para comungar Nosso Senhor, é sinal de que falta o entendimento do que é o sacramento do matrimônio. E é isso que nós vamos falar aqui. Falta o entendimento, o valor espiritual deste sacramento. Existe o matrimônio, o casamento, não falando matrimônio enquanto sacramento, mas o casamento, ele existe desde a criação. É uma tendência natural, mas por ser natural, desde a criação do mundo, não significa que ele não tenha em si o seu valor. Sim, o matrimônio em si já tem o seu valor natural, por causa da criação. Deus uniu o homem e a mulher, que os criou e os uniu para que fossem uma só carne. E que o homem não separe o que Deus uniu, certo? Esse era um dilema, inclusive, entre muitos fariseus que questionavam Jesus a respeito disso, questionavam essa indissolubilidade, questionavam esse amor que Nosso Senhor vai corrigir, que Nosso Senhor vai recordar o início, o princípio desse amor conjugal, o princípio dessa fidelidade. Mas a partir de Nosso Senhor Jesus Cristo, Ele vai instituir, Ele vai dar a essa união conjugal o valor de sacramento. Todo sacramento é um sinal visível de uma graça invisível, de uma graça espiritual incomensurável, que é a graça que o matrimônio tem. Existem 3 sacramentos, dentro dos 7 sacramentos, existem 3 sacramentos que são os sacramentos da iniciação cristã. O batismo, que é a porta de entrada para a fé, para a vida nova em Cristo. O sacramento da crisma, do crisma, que é a confirmação, o fortalecimento, essa alma que é robustecida pelo Espírito Santo para a sua missão. E o sacramento da Eucaristia, tá? Esses são os 3 sacramentos iniciais. E o sacramento da Eucaristia, ele é vivenciado, alimentado como um alimento contínuo na vida dessa mulher, desse homem que decide trilhar a sua fé cristã católica. Temos 2 sacramentos de cura da alma, cura do corpo, que são o sacramento da reconciliação, o sacramento da confissão, que nós podemos buscar ao longo de toda a nossa vida, e o sacramento da unção dos enfermos. Este sacramento que também é um sacramento de cura para a alma e para o corpo. E existem 2 sacramentos chamados sacramentos de serviço. São sacramentos apostólicos, sacramentos de missão, de serviço, que é o sacramento da ordem, pela qual, existem aí os 3 graus da ordem: o diaconato, o presbiterato e o episcopato. E o sacramento do matrimônio, que é o outro sacramento de serviço. E que a maioria das pessoas, dos cristãos, dos católicos, vão assumir o sacramento do matrimônio. Não é o único caminho vocacional. Muitas pessoas, muitas mulheres vão decidir trilhar o caminho da vida religiosa, da vida celibatária, ou ao longo da vida, vão continuar solteiras e vão fazer
vão viver essa fidelidade na espera, às vezes, de encontrar alguém e assumir esse sacramento ou não nas suas vidas. Mas por que eu estou falando de você entender que o sacramento do matrimônio é um sacramento de serviço? Porque a gente esquece. Ou não somente esquece, né? Muitas pessoas acabam não sabendo. Eu vejo hoje uma carência mesmo formativa a respeito daquilo que nós vivemos. E a falta de uma consciência do próprio estado de vida, que nesse caso é o matrimônio. Então, quando a pessoa coloca esse conflito, a dúvida entre será que eu posso comungar no domingo se eu tive uma relação sexual com meu marido no sábado, é grave. É grave no sentido de que essa pessoa está carente de formação ou tem uma formação equivocada e acaba olhando o ato sexual dentro do matrimônio como algo fora de Deus, como um pecado. Às vezes é um mau entendimento, né? O pecado original, ele se transmite no ato em que nós somos gerados, mas não por causa do ato sexual em si. Dentro do matrimônio, a relação sexual, ela é abençoada por Deus. Claro, vivida de maneira que respeite a integridade do outro, né, do cônjuge, o seu corpo, e respeitar o outro é respeitar também o seu corpo. Mas a atração física, o amor conjugal, o ato sexual em si, dentro do sacramento do matrimônio, é sinal de grande bênção. Inclusive, não há sacramento do matrimônio se ele não foi consumado no ato sexual. Se o casal casou na igreja, trocou-se as alianças, fizeram as promessas, né, receberam a bênção, o padre, né, ou o diácono assistiu este sacramento, né, ele assiste, ele é testemunha, porque os dois grandes ministros no sacramento do matrimônio é o casal, são os noivos. Os dois ministram um para o outro este sacramento, você sabia disso? Não é o sacerdote o ministro do sacramento do matrimônio, mas os dois grandes ministros deste sacramento é o homem e a mulher que estão compactuando, estão abraçando este sacramento diante de Deus, assumindo esta aliança diante de Deus. Se esse casal, ele vai consumar esta união legítima e abençoada por Deus no ato sexual, senão esse casamento é nulo, ou seja, não é que a igreja vai anular. A igreja apenas vai reconhecer que ele não existiu, porque é preciso que o ato sexual aconteça para consumar este sacramento. Porque o ato sexual, ele tem um fim unitivo, as duas, né, são as duas finalidades da relação sexual. Unitivo, a união do casal, o amor que cresce nesse casal pelo vínculo, né, dos corpos e também das almas que se entrelaçam no ato sexual, e também a finalidade procriativa, que é a abertura à vida. Esse amor, esse vínculo do casal é tão profundo, é tão verdadeiro, há um vínculo, essa aliança é uma entrega tão recíproca um ao outro, a Deus, que está disposta, está aberta a acolher os filhos que Deus quiser enviar. Está disposta e aberta a acolher a vida. Ah, Larissa, e os casais que não têm filhos, que mesmo desejando, mesmo nessa abertura, acabam não conseguindo engravidar, ou acabam perdendo, né, perdas gestacionais. A abertura à vida, ela não está vinculada ao número de filhos, porque isso é dom de Deus, é Deus quem decide. Não pense que o fato de você ser aberta à vida, você terá 11, 12 filhos. Há casais que são abertos à vida e que têm um filho, que não tem filho algum, ou que tiveram 3, 2, 4 filhos. Por quê? Porque não é assim. É preciso também um querer divino, é preciso também uma disposição, né, para que essa graça aconteça. Filho não é prêmio, filho é puro dom. E Deus decide dar mais ou menos, ou nenhum, mas esse casal não deixa de ser fecundo, porque a sua abertura
faz com que nasça essa fecundidade, faz com que esse matrimônio se expanda de outras formas, de outras maneiras, tá? Mas é preciso que a gente entenda a finalidade da relação sexual dentro do matrimônio, finalidade unitiva e procriativa. Aquilo que essa seguidora traz, né, que tinha acabado de chegar no meu Instagram, eu inclusive abri para que outras alunas minhas falassem, respondessem. Uma delas disse: a vivência sexual entre o homem e a mulher tem 2 sentidos no plano divino, unitivo e procriativo. Unitivo significa homem, mulher e Deus, somos uma trindade. Sexo para um casal católico casado na igreja não é pecado. Foi Deus quem criou, né? Foi Deus quem criou. Então é preciso que a gente vá no que a igreja nos ensina, nos documentos da igreja, nos ensinamentos oficiais da igreja, para que você perceba a beleza do que você assumiu viver diante de Deus. Inclusive o matrimônio, ele é uma imagem de Cristo que se entregou sem reservas, até a última gota de sangue, à igreja como sua esposa, para torná-la santa e imaculada. A Eucaristia, inclusive, é símbolo deste amor. É símbolo desse amor. Interessante. Eu me lembro quando eu conheci meu marido, foi numa missa, né? Então, sempre tem muito esse sentido. E essa união profunda de Deus com a igreja, o casal, ele vive essa união toda vez que realiza o ato, entendendo e vivendo esse sentido no amor. Então é preciso que a gente possa purificar, né, esses equívocos que às vezes nos vêm. A aliança matrimonial pela qual o homem e a mulher constituem entre si uma comunhão da vida toda é ordenada por sua índole natural ao bem dos cônjuges e à geração e educação da prole, e foi elevada entre os batizados à dignidade de sacramento por Nosso Senhor. Diz o Catecismo já, né, no artigo 7º da segunda parte do Catecismo, no parágrafo 1601, explicando sobre o sentido do sacramento do matrimônio. Quero procurar aqui para vocês. Aqui, ó, o parágrafo 1617. Toda a vida cristã traz a marca do amor esponsal de Cristo e da Igreja. O batismo é a entrada do povo de Deus. É um mistério nupcial. É, por assim dizer, o banho das núpcias que precede o banquete de núpcias, que é a Eucaristia. O matrimônio cristão se torna, por sua vez, sinal eficaz, sacramento da aliança de Cristo e da Igreja. É o sacramento, é o sinal vivo da união de Cristo com sua Igreja. Então, minha querida, é preciso que você entenda isso para que você não comprometa o seu matrimônio e a sua família, que é onde o demônio mais tenta destruir. Porque destruindo isso, destruindo esta base, destrói toda uma sociedade. Fica perdida, desestruturada. Larissa, mas depois que meus filhos nasceram, eu perdi, né? Aquele amor, aquela vontade de me entregar ao meu marido assim, sexualmente, afetivamente. Eu vou lhe dizer, você quer ter filhos saudáveis, filhos que sintam-se seguros dentro do seu lar, filhos que sintam-se amados. Viva esse amor entre você e o seu marido. Viva esse amor entre vocês dois. Quando um casal cultiva essa relação, tem esses momentos juntos de amor, de carinho, de afeto, os filhos são beneficiados por isso. Então, se você quer ajustar alguns entraves aí na educação dos seus filhos, se você quer dar a eles segurança de amor, procure também cuidar, zelar pelo seu matrimônio. Eu tenho certeza que isso vai lhe dar
Ele vai dar a vocês segurança um ao outro e ao mesmo tempo aos filhos, para que consigam crescer nesse amor. Eu desejo de verdade que você, entendendo isso, você busque aprender e cresça no amor conjugal. Tenho certeza que esse crescimento no amor conjugal, no tempo que você dedica também com seu marido, o tempo que vocês namoram, o tempo que vocês estão juntos, ele também tem um valor espiritual. Também exige sacrifício, exige muitas vezes renúncia, porque às vezes, a gente exige um sair de si. Muitas vezes é isso. Mas como é importante o diálogo, como é importante que esses momentos juntos, eles são às vezes momentos de profunda cura, de resgate, de amor, de segurança, para que esse casal encontre dentro da sua vida conjugal o lugar fecundo para amar, sem precisar, sem querer buscar fora disso outras compensações. Então cultivem o amor entre vocês, que se traduz também em cultivar a relação sexual, claro, de maneira ordenada, de maneira que se respeite o outro, o corpo do outro, a alma do outro. Tenho certeza que entendendo isso e vivendo, cultivando isso, toda a sua família será beneficiada. Se você curtiu este vídeo de hoje, você pode também encaminhar outras pessoas, inscreva-se no canal para que você possa receber mais vídeos como esse para a sua formação.